A todas e todos. É uma honra estar nessa noite, a primeira noite do fórum, e ao mesmo tempo uma responsabilidade, né? Então, Rafael e Liliane que me antecederam, que falas instigantes e que nos trazem muitas reflexões aqui, né? Eu quero dar uma boa noite também especial aqui a todas as pessoas das comunidades aí, né, que estão vindo de Morretes, para quem está assistindo em casa também, né, que está sendo transmitido ao mesmo tempo, a representação do mandato do deputado Goura também, que bom que está aqui, acho que isso é fundamental, né, da Carol da Artora também, então, provavelmente, e enaltecer o trabalho desses jovens, né, do Centro Acadêmico Teresa Urban, de questionamento socioambiental, e aqui com um empreendimento que, de uma certa forma, busca ser silenciado, não por nós, mas busca ser silenciado a partir de um padrão único de notícias, a partir de um padrão único de informações. E buscar um outro olhar é fundamental, até para conseguir diagnosticar com antecedência, né, o que vem, o que se propõe por aí. Então esse é um pouquinho, reitero também as falas anteriores com relação ao que ocorreu a noite de ontem, com relação a violação, né, da lei do Bioma-Mata Atlântica, né, essa perda de competência dos ministérios dos povos indígenas, do Ministério do Meio Ambiente e também do Desenvolvimento Agrário, né, o ACONAB, fundamental, né, no Brasil, que quer se superar a fome, né. Então o que a gente viu ontem foi algo terrível. Eu vou buscar contribuir, mas eu também sou aqui um aprendiz. Eu aprendi muito com GEAS. Eu quero destacar aqui que eu nunca vi, em meus anos, assim, um processo de organização e de questionamento que vem pela base. Então, o trabalho do GEAS, o trabalho das demais comunidades como um todo, né, todos que estão ali. O Rafael trouxe também a Adriana, a presença da Adriana também, que talvez esteja assistindo, e a todos os que estão ali. O grau de organização de vocês é exemplar. E consegue alterar o que muitos consideravam um fim de uma história, ou seja, algo mudado, resolvido, Nova Ferroeste, não há mais discussão, e a gente está vendo que não é bem assim. Já prometeram para as eleições, já prometeram tantas, né, vezes já que estaria concluído esse processo, e ao mesmo tempo sem querer debater, sem querer discutir, num movimento antidemocrático até, porque acho que precisa discutir mesmo. E essa é a minha proposição. Essa noite eu quero discutir a partir das duas ideias-chave dessa noite, que é dos desastres e da prevenção. Eu vou trazer essas duas, como dois marcadores, vamos dizer assim, da minha fala, né? Se alguém, por favor, puder mudar. Bom, a primeira questão que eu trago, talvez, né, eu fiquei instigado quando a organização do evento trouxe a noção dos desastres, né? E fui pesquisar essa noção dos desastres, né? Nós, né, nas ciências ambientais, diferenciamos os desastres, né, dos impactos propriamente ditos a partir dos empreendimentos. E os desastres, aí sim, decorrentes, né, de infortúnios naturais, né, ou seja, todo esse processo ligado à natureza, e os impactos aí a partir dos empreendimentos em si. Mas é muito interessante que a noção de desastre, eu fui fazer uma pesquisa, ela tem uma origem ali no período da Renascença, né? Ela tem uma origem que ao mesmo tempo ela é anterior, ela vem do francês, do inglês, para depois ser incorporada ao português, mas tem uma origem na Antiguidade Clássica, né? Na Grécia e em Roma, e ela tem como origem algo que não está alinhado aos astros, isso desastre, né? E quando não está alinhado aos astros, quer dizer que naquela época se buscava, a partir dos oráculos, né, respostas a certas perguntas. E a partir disso vem a noção de desastre, né, quando ela anuncia algo ruim pela frente, né? Ou seja, quando ela tem quando os astros apontam algo não favorável.
E assim ela foi incorporada, né, ao nosso léxico, ao nosso dia a dia, nas línguas latinas em especial, né. Interessante que o oráculo hoje em dia, né, além dos astros, então isso já é muito comum há bastante tempo, os oráculos hoje são vários, né. Algumas pessoas buscam suas respostas no Google, por exemplo, confiam cegamente no Google, né, outros no Bing, etc, etc, né. Nós temos várias e várias possibilidades, né, de buscar essa resposta. E, fundamentalmente, o que a gente vem destacando ao longo do tempo, e fundamentalmente na pandemia, é de que a ciência é, sim, uma fonte dessas respostas. É uma fonte muito importante. E o que eu quero lhe dar hoje, talvez, seja algo que se assemelha com o que nós vimos na pandemia, que foi o negacionismo, né, fortemente ligado à área da saúde, e aqui nós temos um negacionismo socioambiental presente no debate do projeto, como diz a Eliane, né, do projeto da ferrovia. Um negacionismo do ponto de vista dos conhecimentos. Eu não combinei minha fala com o Rafael, nem com a Eliane, agora até que a gente se reconheceu em 2015, né, um evento, mas vocês vão ver os pontos de semelhança, como há convergências. E a minha expectativa é de que isso possa auxiliar no processo de questionamento desse empreendimento. Nós vamos depois, para um segundo momento, aí trabalhar com a prevenção, né? Mas vamos lá, o que diz, né, a ciência, e eu vou começar talvez por um caminho um pouquinho diferenciado. Vou pedir para mudar a tela, né? Compreender economicamente aonde se situa a Nova Ferroeste ou o projeto, esse projeto de ferrovia. E vou buscar um conceito, uma noção de uma socióloga argentina, a Maristela Svampa. Ela vai dizer que, se nos anos 90 a gente viveu o consenso de Washington, ou seja, um neoliberalismo que provocou a privatização, a venda de todo o capital público a qualquer custo, aliás, né, nós vimos isso não apenas no Brasil, a gente viu isso na Argentina, no Chile, no Uruguai, ou seja, em todos os países, ela vai dizer que, passados os anos 90, nós entramos num outro consenso, que foi o consenso das commodities. E esse consenso das commodities significou uma espécie de verdade ou de supremacia de uma única posição dominante, de um único modelo econômico, e que já vinha anteriormente, né, o desenvolvimentismo. Só que os países do sul global, os países da América Latina, aqui no nosso caso especificamente, como os fornecedores, simples fornecedores de matéria-prima. Isso se deu fortemente, se nós formos pensar, o primeiro mandato do governo Lula 1, foi o grande salto em termos dessas commodities, né? Soja, minérios nós já tínhamos esse processo todo, mas com relação aos grãos, com relação a essa relação de exportação, e principalmente de dependência, né, dessas commodities, nós temos o começo dos anos 2000, a primeira década, como um marco referencial nesse processo todo. E, ao mesmo tempo, com impactos fortíssimos do que não apenas essa autora, que eu citei, a Maristela Svampa, mas muitos outros, vêm trabalhando com a noção de ecologia política e de justiça ambiental e da injustiça, por sua vez, que acompanha esses fenômenos. Esses mega empreendimentos, né, são grandes barragens, são hidrelétricas, estradas e principalmente a expansão da pecuária e do agronegócio, especificamente com relação aos grãos. Se nós tivermos em consideração os dados de 270 milhões, né, de hectares de cultivo no Brasil, 210 são para pecuária e 60 são aí para as demais, soja, trigo, no entanto, trigo é Argentina fortemente, né, mas aí milho, cana-de-açúcar, algodão, etc., nós temos o peso, né, na realidade, desse setor todo do agronegócio, mas em especial da pecuária. Eu vou pedir para o próximo slide, né, nós vamos ver aqui, não à toa, agora na recente viagem que o governo federal fez para a China, a grande presença era de proprietários de frigoríficos, formando a comitiva nacional ali, né? Lógico que, ao mesmo tempo, né, junto aí com todo o contexto da carne como um todo, né, aí o contexto da soja também prevalecendo. Aí eu destaquei aqui, eu destaquei o trigo, embora ele seja forte, na realidade, na Argentina, né? A Argentina tem uma dependência da venda do trigo, mas nós vamos ver essas commodities todas marcando a América Latina, né? E eu fui até acrescentando as novas disputas, né? A descoberta de que a Bolívia tem a maior reserva de nióbio
uma das maiores do mundo, o Chile, a Argentina, e nós também no Brasil, ou seja, aí vem as disputas já de um período de transição climática e os novos minérios, mas nos colocando nessa posição de grandes fornecedores, né, de matéria-prima e, sobretudo, que exigem, portanto, esses empreendimentos que vão acompanhar esse fornecimento. Né? Vamos aí, madeira, celulose, etc. Próximo, por gentileza. Bom, esse consenso das commodities, né, ou essa dependência nossa na América Latina, no sul global como um todo, faz com que os planos estratégicos ou planejamento com relação à infraestrutura, ela vá ganhando novos cenários, né, ou novas perspectivas. E eu fui trazer um pouquinho, né, de como essa ideia dessa nova Ferroeste, ela não está desacompanhada de outros projetos, e basicamente envolvendo ferrovias, rodovias, ou seja, são elementos para transporte não de nós, pessoas, mas de mercadorias. As pessoas ficam num plano secundário, sequer seja secundário, né? O projeto da Ferrovia Norte-Sul, vejam que ela sai do Rio de Janeiro, do Porto do Açu, corta, né, a América do Sul inteira, até chegar ali ao Peru, né, buscando a rota, ligação entre o Atlântico e o Pacífico. Essa proposição já é do começo, da segunda década, 2010, 11, 12, 13. E ela não é a única, ela vai se somar a outras. Próximo slide, por gentileza. Nós tivemos agora, recentemente, no dia 18 de janeiro, né, o pronunciamento do nosso ministro dos Transportes, do ministro Renan Filho, com o seu plano estratégico para os primeiros meses de governo. Eu fui escutar com calma, eu já estava preocupado, né, o que virá agora na sequência. E é muito interessante que um dos principais pontos destacados pelo ministro Renan Filho foi a implementação da Ferrogrão. A Ferrogrão é uma ferrovia que vai sair, o mapa acabou ficando pequeno, mas é uma ferrovia que sai do estado do Mato Grosso e ele vai até o estado do Pará, e aí se ligando depois a todo um sistema hidroviário, e que ele vai, de uma certa forma, ser o contraponto ao norte da Ferroeste, ou da Nova Ferroeste. Se a Ferrogrão vai exportar, a partir do Cerrado, em direção à região amazônica, essa soja, e ela, sobretudo, uma ferrovia ligada à soja, a Ferroeste vai fazer esse mesmo percurso, só que direcionado ao sul. A Ferrogrão o governo já conta aí com um processo de leilão e assim por diante, com essa ideia, né, que é a F-170, já para os próximos meses. Essa é uma grande promessa, cortando unidades de conservação, terras indígenas e acelerando o processo todo de uso do cerrado ali, com relação aí a plantio de soja e outras, porque também ela não é somente para grãos essa ferrovia. Ela se articula, portanto, dentro desse conjunto de ferrovias que vão sendo arquitetadas, planejadas já, e isso envolve, inclusive, o próprio processo do PAC, né? Boa parte delas foi um redesenho das ferrovias ali durante o PAC 2, no primeiro mandato do governo Dilma. Vamos lá, eu vou pedir para o próximo slide, né? E aí nós temos a nova Ferroeste, esse projeto, né, de ferrovia. E vocês vejam como ele faz aí do Mato Grosso do Sul, portanto muito próximo, né, onde tem o ponto inicial da Ferrogrão, nós temos abaixo a Nova Ferroeste, né? Por que Nova Ferroeste? Porque já há um trecho originário no interior do Paraná, construído na época do governo Requião. A ideia é expandir o traçado originário, né, tanto para cima, para Maracaju, Mato Grosso do Sul, descendo ao sul, ali, passando por Guaíra, em direção a Foz, tem um ramal para Chapecó e depois cortando o estado do Paraná. Eu vou até a minha fala hoje a esse trecho final aqui, ao trecho 5, que é o trecho nosso da Serra do Mar. Mas eu gostaria também que nós pudéssemos discutir os demais trechos em algum momento com atenção, porque todos eles são problemáticos, para não parecer que só estamos falando de um único trecho problemático. Todos os demais são problemáticos, por exemplo, do ponto de vista
de patrimônio arqueológico, logo após, naquele trechinho quando passa ali Guaíra, ele atravessa ao lado do território Avá-Guarani, e a coalizão, né, de organizações Avá-Guarani é forte e questionadora na Nova Ferroeste, e passa a poucos quilômetros, cerca de 2, 3 quilômetros, de todo o remanescente arqueológico das ruínas jesuíticas del Guairá, né, que foi uma das maiores, se não a maior, redução jesuítica que nós tivemos aqui na região sul, ou seja, com estudos não realizados. Nós temos um impacto, por exemplo, na escarpa devoniana, quando a ferrovia chega ali nos Campos Gerais, cortando ali trechos de remanescentes de mata, né, até chegar a São José dos Pinhais, quando também impacta o patrimônio arqueológico do chamado Arraial Velho, que foi ali um povoado, vamos chamar assim, né, uma vila de acesso ao litoral para o Primeiro Planalto, e também não estudado. Nesse caso, a Ferroeste passa em cima do patrimônio arqueológico, descendo pela Serra do Mar com um impacto sobre comunidades, e o que a gente vai analisar um pouquinho mais com calma agora, não apenas com relação às comunidades, mas como um todo. Só mais o último próximo slide, né, que os planejamentos, né, de ferrovias, eles sempre vão fazer desenhos, mas sobretudo ligando o Atlântico e o Pacífico. E essa aqui é o corredor bioceânico, né, que talvez seja um dos projetos que é alimentado, vamos dizer assim, do ponto de vista internacional, com maior força. Por quê? Vocês vão se lembrar, em 2008, 2009, assume o Barack Obama, e ele, na época, começa a implementar uma série de ações dizendo assim, olha, o Pacífico será o grande eixo de comércio mundial. E, na época, ali já entrando em confronto com a China. Isso foi, de uma certa forma, antecedendo, né, todo um campo de disputas do comércio internacional entre a América e a Ásia, o Sudeste Asiático, redesenhando, talvez, o que desde o início do processo colonial teve como um Atlântico como um centro. Retira esse Oceano Atlântico como esse centro e tem esse Oceano Pacífico, né, com essa centralidade. Por isso, o desenho, esse é um projeto já que parcialmente, inclusive, ele também conta com rodovias. O Paraguai está muito adiantado, lembrando que o Paraguai é o quarto maior produtor de soja, de grãos de soja do mundo. O Paraguai tem interesse em especial já de exportar, ele exporta por Paranaguá, mas já também começa a desenhar o processo de exportação por Antofagasta, pelo Porto do Chile. E os primeiros projetos, né, da Nova Ferroeste, eles se incorporavam a esse corredor bioceânico. É como se a Nova Ferroeste fosse essa parcela aqui, né, brasileira, conectada a essa ligação entre os dois oceanos. Esse projeto não está abandonado, e eu, sinceramente, assim, abro aqui um parênteses, fico temeroso pelos projetos que vêm agora a partir do Banco dos BRICS, a partir dessa relação forte aí com a China, porque vamos dizer assim, se desenha como principal financiador desses grandes empreendimentos a China, como interessada forte, né? Mas isso, então, portanto, se soma a Ferrogrão, se soma a Ferronorte, e a Nova Ferroeste está dentro desse conjunto de planejamento, né, de logística e transporte ferroviário. Próximo. Eu nem falo tanto, eu nem entrei tanto no passado, né? E aqui eu estou usando a imagem do GEAS, já agradecendo de antemão, vou usar 2 ou 3 imagens, né, produzidas pelo GEAS. Eu nem entro tanto no passado, né, que o Brasil tem alguns marcos históricos em termos de ferrovias, né, em especial a nossa estrada de ferro Paranaguá-Curitiba, 1885, mas em termos de planejamento ferroviário, nós paramos ali nos anos 60, 70, com a privatização da rede ferroviária federal nos anos 90, uma das grandes empresas públicas que foi privatizada, e a retomada nos anos 2000 de um novo processo de planejamento. Agora, veja, não envolve mobilidade de pessoas. O que é pensado é mobilidade de cargas, né, de mercadorias, falando sobretudo em commodities, no caso da Nova Ferroeste, o dado que o GEAS vai apresentar, nós temos uma porcentagem grande de grãos, mas também de derivados de minérios,
né? Todas as ferrovias elas acabam incorporando, né, também essa ampla gama de commodities, né? Bom, concentrando especificamente no trecho 5 da Serra do Mar, mas não deixando, portanto, de fora os demais trechos que são problemáticos e que exigem talvez aí um processo de aprofundamento na sequência, a gente vai ter uma diferença com relação à estrada de ferro Paranaguá-Curitiba, que é a presença de comunidades centenárias em todo o trecho que está sendo proposto no projeto. Nós temos comunidades que vivem, né, e habitam ali há muito tempo, e ao mesmo tempo o próprio processo de audiências públicas, de escutas, né, do principal município impactado no Ferroeste como um todo, né, que é Morretes, foi muito precário, questionado inclusive pelo Ministério Público. A audiência não contemplou adequadamente Morretes e traz consequências do ponto de vista do que nós chamamos no campo das ciências ambientais, né, são consequências grandes nas comunidades. Nós chamamos dos impactos que envolvem o racismo ambiental. Quando um dado empreendimento, ele impacta sobretudo uma determinada coletividade, um determinado segmento populacional. Quando a gente olha para a localização, e eu vou pedir aqui a gente já tem uma primeira localização, Mundo Novo, Floresta, Sambaqui, Rio Sagrado, né, a Candonga. Pedir o próximo slide, por gentileza. A gente tem o traçado da ferrovia, né, e é um traçado, acho que para todos, e tem muitos estudantes aqui, vocês imaginem uma ferrovia que precisa descer de quase 1.000 metros de altitude em São José dos Pinhais ao nível zero em Paranaguá. Se for em linha reta, o que acontece? O trem não para nunca, vai parar no meio do oceano. Ou seja, ele precisa de um nível de curvas muito grande, ao mesmo tempo já, né, eles planejam aí para esses trens. A grande reclamação, alguém vai perguntar assim, mas por que não usa a estrada antiga? A grande reclamação é porque a estrada antiga ela foi projetada no século XIX com curvas para os trens da época. Então você tem um conjunto, né, de curvaturas, né, que são necessárias para que essa estrada possa existir e que, portanto, corta literalmente a imagem que vocês veem aqui, né, da chamada da Serra, né, da Serra do Mar, na Serra do Mar, não, corta as montanhas ao meio, porque ela precisa descer da altitude de quase 1.000 metros a zero. Aí vocês vão me perguntar, pois então, e como é que ficam as comunidades que estão abaixo, por exemplo? E se ocorre um acidente? E se ocorre, isso que o Rafael trouxe, se nós tivermos um grande nível de precipitação pluviométrica, como é que fica o resgate? Como é que ficam essas pessoas? Qual o risco desses acidentes? E como é que fica o conjunto, né, dessa área toda, que possui unidades de conservação, que possui instrumentos específicos de proteção, como a ferrovia, que corta, que rasga, né, com algum chão ao meio. Vou pedir o próximo slide. A gente vai ter um processo... vou só voltar um pouquinho, eu acabei que pulei algumas informações, né, aqui, e alguma parte das informações nós temos tendo agora recentemente, com o processo de sistematização, a partir de 2011, né, dos dados referenciais às mudanças climáticas. Em 2011 é criado o CEMADEM, né, o Centro de Monitoramento de Desastres, tem uma sigla mais longa, né, mas não vou lembrar, mas é um centro especificamente ligado ao Ministério da Ciência e Tecnologia, em que se produz informações com relação às mudanças climáticas. É interessante notar que no estado do Paraná, vários municípios estão dentre aqueles monitorados diariamente, monitorados constantemente. E um deles é Morretes, e o outro é Paranaguá, e o outro é São José dos Pinhais. São municípios monitorados por conta de estarem em regiões de grau médio a elevado ou muito elevado, a gente vai ver um pouquinho agora, com relação a riscos envolvendo deslizamentos, envolvendo uma série de acidentes possíveis, né? Então essa expressão, é uma expressão forte, que a gente vai dizer assim, puxa, envolve um caso de racismo ambiental? Sim, porque a gente vai dizer assim que a conta está sendo paga por uma parcela específica da população que mal foi ouvida, sequer foi ouvida,
né? E se o risco é tão grande a elas, que envolve, a gente vai ver o final da minha fala, que envolve a própria vida, a presença, a vida como um todo nessa região, desconsiderada com base nas discussões geopolíticas e logísticas de transporte, por exemplo, né? Sem se dar conta ou sem tomar com a devida consideração a dimensão humana. O próximo agora, eu agradeço. Bom, aí sim a noção de alta vulnerabilidade, né? Isso aqui também é do GES. Eu falei assim, talvez minha função hoje seja de trazer aos estudantes, de replicar informações que já vêm sendo sistematizadas fortemente por esse grupo fantástico, né? Que vem tecnicamente, né, embasando uma série de instrumentos e de medidas, né, que visam restabelecer ambientalmente o grau de impacto desse empreendimento, dessa ferrovia em especial. Então aqui a gente tem até um corte, né, com aí as comunidades, Rio Sagrado, Candonga, Morro Alto, né, que havia esquecido de falar, Sambaqui, ali na ponta, Mundo Novo e Floresta, né, esse conjunto de coletividades já que vive ali e que passa, de uma certa forma, a ter que lidar com uma sombra, um fantasma dessa estrada de ferro. Originalmente, essa estrada de ferro, algumas pessoas até argumentam, mas ela está prevista, por exemplo, no PDS. Mas se nós olharmos no próprio, que é o Plano Sustentável do Litoral, mas ela não tinha necessariamente esse traçado. Vários outros traçados chegaram a ser cogitados, inclusive permeando ou paralelo à rodovia, por exemplo. Então, a deliberação ou a escolha desse traçado se deu no meio, né, desse processo todo. Ele não se partiu do início. E eu me ponho no lugar das pessoas quando a discussão toda passa a pautar justamente uma ferrovia, né, margeando as casas, as comunidades ali, passando ao largo, né? Imagina a sensação das pessoas de que a cada hora, né, passando estações de vagões ali constantemente, né, num fluxo sem parar, né? Quando não vão ser os grãos de soja, vão ser os derivados de minério, segundo o que se projeta, né? Vou pedir o próximo slide. Bom, e vou entrar agora na segunda parte, né, e a partir da segunda proposição desse fórum, né, dessa noite de hoje, né, que eram desastres e prevenções. E a noção de prevenção é muito interessante, é uma noção latina que tem a ideia de antever, de nós nos anteciparmos a algo, né? Um geógrafo fantástico, o Milton Santos, ele tem um artigo dele que é sobre o papel da ciência, o papel dos intelectuais. Ele vai dizer que um dos papéis que é incômodo, porque em regra a ciência, os intelectuais acabam falando coisas que muitos não gostam, né? Ele vai dizer que é essa clarividência, que é o estudo que permite prever, antecipar algo, né? E que isso incomoda muitas vezes a quem não quer, né, dialogar de forma ampla. Nessa noção da prevenção, e aqui nós concordamos, né, o risco envolvendo a construção desse empreendimento é muito alto. Quando eu vi a fala do Rafael, eu falei assim, puxa, vimos também algo em comum. O próximo slide, por gentileza. Bom, aqui eu volto, né, aos estudos do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, né? E aqui tem um mapa da região sul. Esses são todos os municípios que são monitorados cotidianamente pelo CEMADEM. O CEMADEM, se vocês forem buscar um pouco na origem, né, além das águas de março, acho que foi no dia 12 de março, né, ali o ponto, né, assim, forte das chuvas, nós tivemos um altíssimo nível pluviométrico de chuvas naquele momento, em 2011, mas não foi apenas aqui. Nós tivemos em Petrópolis também, além das chuvas que tivemos em Petrópolis agora tem alguns meses, também naquele momento nós tivemos chuvas fortíssimas ali, muitas e muitas mortes na Serra Fluminense, ali naquela região toda. A partir desses fatos, há um processo de reorganização do Estado, de planejamento e de busca de sistematização de informações. Por quê? Uma das questões relacionadas às mudanças climáticas envolve os chamados eventos extremos. Seja dias e dias, né, ou num dia só, um nível de chuvas muito grande,
ou muito tempo ao contrário, né, que a gente tem um período longo de secas, por exemplo, né, você tem aí um período incomum, né, de ausência de águas ou de ventos fortíssimos, ou seja, você tem esses eventos extremos acompanhando o processo de aquecimento. O CEMADEM é criado dentre as estruturas todas do governo federal em 2011, e ele tem essa tarefa de alertar, de estabelecer quais são os riscos, né, que envolvem, sobretudo, que pudesse também fornecer a defesa civil, né, a informação que antecede. E é muito interessante, quando a gente vai olhar aqui na região sul, nós estamos aqui numa região que é muito monitorada. Portanto, não à toa também que nós estamos vendo esses eventos recentes na BR-376, na BR-277, ou seja, essas chuvas, né, fortíssimas, elas fazem parte de um contexto maior, não é apenas localizado, né. Pedi para mudar a próxima página. Talvez alguns tenham visto já. Nós recebemos agora no mês de abril, no dia 4 de abril, para quem está cadastrado no Solgov, para quem recebe os e-mails do governo federal, foi o lançamento de uma plataforma chamada Clima Adapt. Se vocês chegaram a ver, se chegaram a fuçar ali, né, a mexer na Clima Adapt. É uma plataforma que sistematiza os dados do INPE, que sistematiza os dados do CEMADEM, e a gente consegue trazer variáveis muito interessantes, por exemplo. Eu não trouxe aqui, mas a gente pode, por exemplo, qual é o nível, né, de risco da 277. Ela entra numa linha vermelha. O vermelho é um muito elevado risco. Eu fiz aqui para fins de apresentação, eu fiz uma ampliação com relação aqui à Serra do Mar, né? A gente tem a Candonga, Salto Sagrado, Serra das Canaveiras, né? A gente tem aqui, vocês vejam a quantidade, né, de pontos vermelhos que nós temos aqui. O vermelho é o risco muito elevado de deslizamento, é o risco muito elevado aí, dadas as altas precipitações da região e resultantes desse conjunto de fenômenos aí do aquecimento global. Isso não são dados nossos aqui, isso aqui é um dado federal, né, ao mesmo tempo, um dado não é apenas nosso, né, territorial, né, ou seja, já é um diagnóstico que nós temos e que apontam o risco de construção desse empreendimento nessa região. Vocês imaginem a construção de uma ferrovia cujo sistema de monitoramento que ficar ligado cotidianamente, porque ele pode ser e vai acontecer em algum momento algum deslizamento, e como é que ficam as pessoas, e principalmente qual é o sistema de prevenção, a rota de fuga, a rota de assistência, ou seja, nada disso está previsto para todas essas comunidades que estão ali, especificamente nessa zona altamente vulnerável, que é o trecho 5. Né? Pedir o próximo slide. Ao mesmo tempo, tem o outro lado, né? O Rafael tocou no assunto, né? Ela é uma concessão de quase um século. Vamos colocar 100 anos e puseram 99. Vamos lá. É uma concessão, ou seja, você destina parcela do território nacional para um empreendedor que já nas primeiras sondagens já se sabe provavelmente que não seja nacional, que seja estrangeiro, e a partir dele conseguir, num leilão, se sair vitorioso, se propuser a construção, ele tem o direito a ser o permissionário por 99 anos, ou seja, ele pode ter a concessão de uso dessa ferrovia por um século. Mas a pergunta que foi feita antes de mim é: qual é o mundo? Que mundo teremos? Qual é o nosso contexto de vida daqui a 100 anos? Essa é uma pergunta-chave, né? Nós temos, por exemplo, o professor pesquisador Carlos Nobre, entre outros, apontando também uma outra questão. Como será a produção? Será que nós seremos eternamente dependentes das commodities agrícolas? O pessoal da época do café achava que sim. Na República Velha, todo mundo achava que o café seria eterno, ou seja, que o rei café jamais desapareceria, etc, etc. Há uma tendência a se achar que a história tem um fim e um fim em nós mesmos. Mas o café, vocês viram que o ciclo dele se encerrou por várias razões. Né? O mate, a madeira e assim por diante. Ou seja, achar que daqui a 100 anos nós seremos exportadores de soja da mesma forma como somos hoje, é uma pressuposição que eu diria assim, que no mínimo não dialoga com a história.
e não dialoga com as previsões que nós já temos com relação ao cerrado, com relação às áreas de plantio e com relação à reordenação do território para a produção como um todo, seja de grãos de soja, de milho, de cana, etc, etc. Já há, inclusive, alguns estudos da Embrapa, por exemplo, redirecionando quem serão os produtores de feijão, por exemplo, diante do aquecimento global, onde vai se produzir o arroz, etc, etc. Trago aqui uma grande questão que é, hoje em dia, uma boa parcela dessa soja vem do cerrado. Né? Qual é a característica do cerrado? Ela tem uma fragilidade hídrica grande. Né? Então, estamos lidando com uma pressuposição de que nós vamos produzir, por isso que sai de Maracaju, né? Sai do Mato Grosso do Sul, e a Ferrogrão sai do Mato Grosso, pressupondo que nada vai acontecer. O Rafael já explicou um pouquinho, tipo, os estudos eles não contemplam essa dimensão das mudanças, mas os impactos, vamos dizer assim, são imediatos e são duradouros, aí por 100 anos também. Né? O professor Luiz Marques é um historiador, que fez uma palestra aqui, inclusive, num dos encontros aqui do mestrado. Ele é um grande sistematizador dessas informações todas e não há como pensar na vida sem tomarmos em conta o que significará em termos de rearranjo econômico da vida como um todo por conta das mudanças climáticas. Vou pedir o próximo tópico. Bom, eu vou, sem me estender, lançar algumas perguntas aqui ao final. A primeira pergunta, né, e quando eu fui preparar esse encontro de hoje, eu não sou um estudioso de ferrovias. Eu participei uma única vez na minha vida de um debate sobre ferrovias, foi de um estudo. Eu fui conselheiro no estado do Paraná, do Conselho Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico, entre 2015 e 2017, por conta da época da minha tese, dos dados da tese. Me chamaram especificamente por conta dos bens imateriais e nós fomos juntos acompanhar um processo em que a Rumo, que hoje em dia é uma empresa que tem 2 fundos internacionais, né, que gerem essa empresa, a Rumo, na época, havia pedido uma autorização ao Conselho Estadual do Patrimônio Histórico para implodir em torno de 100 metros da ferrovia, da histórica ferrovia de 1885, para a ampliação de uma curva, dados os novos trens. E como a Serra do Mar é tombada, portanto a ferrovia, né, Paranaguá-Curitiba também está junto, nós precisávamos nos pronunciar. E foi uma das situações foi uma situação muito violenta a que nós vivemos, que resultou inclusive na renúncia de 17 dos 21 conselheiros, porque o processo foi retirado do Conselho Estadual, literalmente por pessoas que vieram ali amando na época da Casa Civil, era o governo anterior, o governo do Beto Richa, e retiraram a competência do Conselho Estadual dessa discussão toda. E numa das reuniões anteriores a gente recebeu a Rumo. Isso que eu trago informação para vocês. E a Rumo, na época nós colocamos, nós não éramos um conselho chato, radical, nós colocamos uma série de questões que a Rumo deveria observar. Uma delas nós colocamos ao final ali, que a Rumo, como compensação por isso, que ao menos elas trabalhassem com a restauração de 2 estações, de 2 daquelas todas. E nem foi a casa do Ipiranga. A gente colocou só a estação do Marumbi, tão histórica, né, importante, e a Nigerulang. A Rumo não apenas questionou isso, ela buscou a partir do seu capital político ali para a Casa Civil retirar o processo, ela questionou também por que nós não estávamos autorizando, afinal de contas vocês são só do patrimônio histórico, assim por diante. Mas os engenheiros na época colocaram uma informação para nós, eu pelo menos não sabia, que o nosso contrato acaba em 2027. Por que a gente vai colocar dinheiro se nem tem certeza se haverá renovação do contrato? Isso foi em 2017. Né? Na época eles teriam mais 10 anos. Até onde eu sei, espero que alguém me corrija, o contrato ainda não foi renovado. Né? E a Rumo, inclusive, questiona. Ela diz que se a nova Ferroeste for construída, ela pode questionar judicialmente por perdas, por exemplo. Né? Isso ela questionava na época, levantava essa hipótese também. O pano de fundo dessa discussão toda também da renovação da concessão pela Rumo envolvia esse corredor bioceânico, envolvia outras discussões que se fazia esse planejamento ferroviário como um todo. O que eu trago a vocês primeira questão,
que eu já anunciei um pouquinho, uma concessão. Isso aqui é bem no campo da administração pública. Isso é um campo para se questionar mesmo. Uma concessão por quase 100 anos, 99 anos, de bens públicos, de área. Isso é uma área, né, ou ela vai ser desapropriada, né, ou ela já é área pública, né, para um ente estrangeiro, atende especificamente o interesse público do ponto de vista do patrimônio público? Essa é uma pergunta bem do nosso campo de administração pública. Porque causa estranhezas, ninguém reparou, não é estranho uma concessão de 99 anos, vocês acham normal? É estranho, não é? A concessão dos pedágios foi de 30 anos, por exemplo, né? Ela já era um período, é uma concessão de quase um século. Portanto, a gente vai estar atingindo governos e governos e governos seguintes, e principalmente pessoas e pessoas e pessoas, né? São as próximas e próximas gerações. Eu trago para a nossa discussão ambiental, né, a razoabilidade disso, pensando especificamente no artigo 225, né, quando a gente pensa que a questão ambiental, os direitos ambientais devem ser pensados para as presentes e futuras gerações em busca do equilíbrio. Qual a razoabilidade de um século, né? E pode ser prolongado também. Oi? Com opção de prolongar mais uma vez ainda, né? É pedido, essa área é pedido. Exato. Eu acho que eles vão junto com o Jeff Bezos para Marte, você vai falar onde, e nos vão deixar com essa, para mais uma concessão, mais uma renovação, né? Porque não é meio surreal isso? Uma concessão de um século? Que contrato é esse? Alguém já alugou uma casa por um século aqui? Já comprou algo? Bom, tamanho o disparate do processo. Mas me parece que o governo não questiona isso. E não questiona porque não tem dinheiro para isso. Por que é uma concessão de um século? Porque é uma obra de 10 anos, caríssima, não há recursos, né? O capital talvez seja chinês, talvez seja russo, talvez seja, né, um fundo internacional de ações. Mas qual a razoabilidade disso? Eu trago especificamente com relação ao trecho 5, essa violação de direitos humanos torna a vida precária, interdita a vida, essa estrada de ferro, a todas essas comunidades. É um absurdo, né, que o município de Morretes como um todo não se posicione firmemente, mesmo que não more naquela região, mas que não haja um processo de solidariedade a quem mora também ali. E todos nós, como um todo, seja no litoral, assim por diante, porque interdita a vida. A qualquer acidente, a qualquer desastre, mas no cotidiano, né, de um empreendimento que a cada hora vai, com aqueles trens de 2 andares, ter um trem passando. Eu trago, e aí conectado, portanto, com a noção de racismo ambiental, porque a gente está impactando um segmento específico, comunidades específicas, aquelas que eu citei anteriormente. Ontem eu conversava um pouquinho com o professor Antônio Cervena, ele dizia assim, olha, mas o fórum é fundamental também que ele aponte caminhos, que ele ao mesmo tempo também consiga estabelecer um olhar, além do diagnóstico, quais são os caminhos possíveis. Eu vou trazer 2 caminhos possíveis, mas são muitos talvez a partir da minha experiência jurídica, né? E aqui eu conversei muito com a doutora Jaqueline, a Terra de Direitos, foi muito interessante a conversa com ela. Foi a doutora Jaqueline, por exemplo, a primeira pessoa que me abriu a visão para a ferro-grão, de como é um processo que se expande para o norte e para o sul, pela Terra de Direitos. Mas um caminho essencial, essa discussão dos impactos sobre as pessoas, se nós falávamos um pouquinho antes, é de levar para fora do país, de levarmos, por exemplo, para a Corte Interamericana de Direitos Humanos, questionar o que significa essa grave violação de direitos humanos aqui. Já há precedentes, eu dei uma olhada lá, já há discussão sobre grandes empreendimentos e que há a firme recomendação para que o empreendimento não ocorra, seja no Equador, com relação à questão petrolífera, seja no Paraguai, com relação à questão das commodities de grãos lá. Nós temos várias e várias decisões já com relação a empreendimentos que significa uma violação aos direitos humanos. E uma segunda instância, que é a instância não apenas regional, mas a instância global, que é da própria ONU, com seus instrumentos de controle, né, de juridicidade, controle no campo dos direitos humanos. Ou seja, essa também é uma instância internacional, né, que pode ser interessante nesse processo como um todo, considerando inclusive, né, é um ponto que a gente vem levantando, de que, como são danos e são irreversíveis, pode-se inclusive perder a chancela da Unesco
com relação à Serra do Mar como um patrimônio natural mundial. A Serra do Mar, desde 86, desde os anos 80, ela recebe essa chancela, né, de reserva da biosfera. Agora, como é que fica essa chancela? E seguramente haverá questionamentos, né? O sistema ONU, Unesco, não vai continuar chancelando algo que modifica, altera tanto assim a paisagem e as condições ecológicas como um todo. Eu trouxe um tema que é muito caro no campo de direitos humanos, que é do direito à moradia adequada. A gente viu agora ali com relação à base de lançamento de foguetes de Alcântara, por exemplo, o que significou, e a partir do direito à moradia a gente foi discutindo direito à vida. Eu diria que aqui, da mesma forma, a gente tem o direito à moradia sendo completamente interditado, não há como morar, viver, né? Portanto, um direito, artigo 6º da Constituição, direito internacional também, e que se conecta com os demais direitos. Tem base para discutir, é fundamental que a gente discuta. Eu quero fechar agora com o último, e nós não combinamos exatamente, né? Que é trazer exatamente a ideia muito cara a nós na área ambiental do princípio da precaução, que você já viu um pouquinho histórico com o Rafael, e a partir de uma decisão recente até do Supremo Tribunal Federal, voto do ministro Dias Toffoli, num recurso extraordinário de São Paulo, sobre os efeitos de uma linha de transmissão de energia elétrica e de que o Estado de São Paulo perdeu, porque ele deveria trabalhar sim com o princípio da precaução. E no voto e no acórdão consta, peço licença para ler, consta claramente: é critério de gestão de risco que pode ser aplicado sempre que existirem incertezas científicas sobre a possibilidade de um produto, de um evento ou um serviço desequilibrar o meio ambiente ou atingir a saúde dos cidadãos, pegando aqui o campo da saúde. A adoção do princípio da precaução exige que o Estado analise os riscos, avalie os custos das medidas de prevenção e, ao final, execute as ações necessárias, as quais são decorrentes de decisões universais não discriminatórias, motivadas, coerentes e proporcionais. Eu estou falando especificamente do trecho 5, porque acho que esse é o nosso foco de hoje, né? Agora, aqui nós falamos exatamente da aplicação do princípio da precaução. O risco desse empreendimento é muito elevado. Nós estamos... A argumentação que é trazida com relação à diminuição dos caminhões, por exemplo, nós não estamos trabalhando com as causas, sim com os sintomas. Ou seja, os caminhões são sintomas de algo. E o argumento, portanto, que isso vai mudar, vai diminuir, né, a emissão de gases, etc., ele não trabalha com as questões de fundo e, principalmente, não contempla sequer toda uma parcela do empreendimento, que é o trecho 5, né, o que nós discutimos hoje aqui. Eu diria assim, para outras discussões, a gente precisa discutir ela como um todo também, mas os trechos 5 é de uma, eu não sei, eu não quero usar nenhuma palavra dura, mas é de uma arrogância muito grande, né, essa proposição. Aonde ela surgiu? Aqui eu fecho minha fala, né? Em que momento ela surgiu nessa passagem dos anos 2010, 11, 12, 13, 14 em diante? Não sei exatamente. Da onde partiu o projeto também, acho que é só para se destacar. Mas o fato é de que ela desconsidera, né, todo o conjunto de pessoas, de comunidades historicamente ali presentes, uma violação gravíssima de direitos humanos, e sequer acompanha as discussões com relação às mudanças climáticas. Esses são pontos a ser levados em consideração, e eu busquei trazer argumentos que eu acho que muitos já vêm, de uma certa forma, aí, ecoando nos debates que vocês vêm levantando. Então, eu agradeço e me sinto honrado em poder colaborar com essa discussão.